Olá, investidores, bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o grupo Redditor São Luís, que é a maior rede de hospitais privados no Brasil e na América Latina. Está presente em todas as regiões aqui do Brasil e tem mais de 40 anos em gestão hospitalar. Tá? Então vamos falar aqui sobre as perspectivas que nós da Elevante chegamos para a empresa e se nós acreditamos que vale a pena você entrar nesse IPO ou não. Então eu estou deixando na descrição do vídeo um link para o relatório completo que a equipe da Levante preparou sobre esse IPO, tá bom? Entra lá, dá um clique, confere o relatório. Também queria pedir para vocês, antes de começar o vídeo, ativar as notificações do canal e quem não tiver inscrito, se inscrever. Então, bora lá, gente. A nossa tese aqui na Redditor, gira em torno do fato de que o setor de saúde aqui no Brasil é bastante fragmentado. Então, como referência, a Redditor ela tem 3% dos leitos aqui do Brasil, sendo que os três maiores grupos têm 5% juntos. Um mercado bastante fragmentado, tá bom? E a gente vê a empresa bem posicionada aqui dentro do setor, ela tem liderança de mercado, excelência nos seus serviços, a gente vai demonstrar isso aqui para vocês aqui através de algumas imagens, né? E um poder de marca aqui, então a empresa ela tem bastante poder, suas marcas são bastante fortes e ela consegue ter bastante barganha na negociação de preços com as operadoras do plano de saúde, tá? A gente vê aí, então, a empresa muito bem posicionada para capturar as tendências do mercado e, além disso, a tese de investimento se baseia no fato da empresa estar crescendo tanto orgânica quanto inorganicamente, ou seja, inorganicamente através de aquisições. Então ela tem um histórico comprovado de fazer boas aquisições e deve continuar essa sua estratégia agora no futuro próximo, tá bom? Então, para dar a vocês aqui uma visão geral da empresa, como eu falei, é um mercado bastante fragmentado, com os três maiores players com 5% desse mercado, e a Redditor ela tem 51 hospitais próprios. Então estou subindo para vocês aqui o gráfico, a tabela, essa imagem aqui na verdade, que mostra o número de hospitais do lado esquerdo da empresa aqui por região e o número de clínicas oncológicas da região, tá? Então o foco dela aqui principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, mas também tem presença aí em quase no Brasil inteiro, tá? Desde os anos 2000 essa empresa ela vem expandindo a sua operação, ela começou ali no Rio de Janeiro e foi expandido para o resto do Brasil e eles são conhecidos por ter uma cultura forte de inovação, né, dentro da prestação de serviço de saúde e usar bastante tecnologia para gerir o seu business. O uso de tecnologia, a gente pode ver, eles usam aqui, né, alguns sistemas de base de dados e de inteligência de negócios e, por exemplo, esse dado que eu estou colocando para vocês, esse gráfico que eu estou colocando para vocês em seguinte, mostra indicadores que a empresa, que a gerência da empresa acompanha do negócio. Então, por exemplo, aqui eles mostram tempo de permanência na UTI dos pacientes, acompanham esse indicador, taxa de mortalidade cirúrgica, infecções relacionadas ao catéter, todos os dados operacionais da empresa que, por ter um foco em tecnologia, em gestão de dados, eles conseguem acompanhar isso em tempo real para ver o desempenho das suas operações, tá? Então, só um vislumbre aqui, né, de como essa empresa trabalha, tá bom, gente? E mostrando para vocês aqui, como eu falei, eles têm crescido bastante as suas operações, aí adquirindo novos hospitais e também de maneira orgânica construindo novos hospitais. Então estou subindo para vocês aqui outra imagem. Essa imagem aqui mostra o número de hospitais da empresa desde 2014. A gente vê aqui o número de hospitais dobrando até os 9 meses de 2020, tá bom? Hoje eles estão atualmente desenvolvendo, ou licenciando ou construindo mais 32 hospitais. Então a gente está falando de sair de 50 hospitais para mais de 80 hospitais atualmente. Então, já tem um crescimento contratado aí para a Redditor. Vale notar que essa empresa ela oferece serviço de saúde para todas as classes socioeconômicas, então dentro da rede dela, ela tem uma gama completa de oferta de produtos e serviços aí para todas as classes, né? E, além de fazer a parte clínica, ela tem também a parte de exames, né? Então, ela tem também clínicas de exames, é o mercado que a empresa tem investido, né? Então, para ilustrar um pouquinho melhor o tamanho dessa empresa, né, e os números dela, vou subir uma tabela aqui que mostra para vocês os números desde 2015. Tá? Então, aqui eu selecionei alguns dos principais indicadores da empresa. Então, o número de hospitais que ela tem, o número de leitos operacionais, que está diretamente ligado ao número de hospitais, a taxa de ocupação média, a receita bruta anual por leito ocupado, né? E aqui tem os dados também de inflação. Então, para a gente olhar para esse negócio da Redditor, para projetar a receita da Redditor, os três números que eu estou olhando aqui são os números de hospitais, os leitos operacionais e a ocupação e a receita bruta anual por leito ocupado. A receita bruta ela varia em função da inflação médica, né?
né, e também do IPCA. Então a gente faz aqui uma conta utilizando inflação médica e IPCA para chegar numa estimativa de crescimento da receita bruta por leito ocupado. E fazemos também nossa estimativa ali de leito operacional por hospital e da taxa de ocupação desses hospitais. Então, como vocês podem observar, a gente está aqui com a nossa estimativa da equipe da Levante para 2021, né, que a empresa aí recupere a taxa de ocupação dela ainda abaixo do histórico. O histórico, se não me engano, 78,5%. Em 2021, a gente está estimando aqui 77%. Tá? Então, é uma empresa que, na nossa visão, no ano que vem vai fechar com 52 hospitais, vai aumentar aí na faixa de 800, mais ou menos em 800, o número de leitos operacionais, né? E tem um crescimento aí, 6% mais ou menos, da inflação médica. Tudo isso levando a nossa projeção de receita bruta para a empresa, né, de 19,8 bilhões de reais. O histórico dela, né? Então a gente uma empresa que saiu de 2015 de 7 bilhões de receita e dobrou a sua receita bruta, mais que dobrou até 2019, atingindo quase 15 bilhões de reais de receita bruta, tá? Te juntando tudo aqui, a gente vê então uma empresa aqui, né, a gente pode olhar também um pouquinho para as margens, né? Margem bruta histórica da empresa aí, girando em torno de 26,5%, né? A gente acredita que ela tem capacidade de expandir essa margem, sua margem bruta, olhando para frente. Então, a gente está estimando aqui uma margem bruta até um pouquinho mais alta para 2021, que a gente acredita que faz sentido com a empresa aí cada vez mais tendo poder de barganha sobre os seus fornecedores, né? Enquanto mais escala ela vai ganhando, ela vai conseguindo, né, ter mais poder e conseguindo aumentar as suas margens. No longo prazo, a gente não estima nenhum ganho relevante de margem, a gente acha que esse patamar de 27% é razoável ela manter para frente, tá bom? E juntando tudo isso, a gente chega num lucro líquido estimado para 2021 de 1.962 bilhões de reais, tá bom? Então essa tabela tem um overview dos principais números da empresa, suas despesas, que eu falei muito do EBITDA, mas o EBITDA da empresa também é a sua margem EBITDA também é aí. Dá para você ter um overview aí dos principais indicadores que a gente está olhando para essa empresa, né? Então vou falar um pouquinho mais sobre a empresa em si, tá? Então vale notar aqui que essa é uma empresa que tem um reconhecimento muito grande, tanto pela mídia, tanto quanto pelos seus clientes, né, da qualidade do seu serviço. Então ela foi reconhecida em 2019, né, como melhor empresa do Brasil, uma das melhores empresas do Brasil pelo Valor Econômico e pela revista Exame, e melhor empresa do setor saúde pelo próprio Valor Econômico. E quando a gente olha o reconhecimento do lado dos clientes, é muito comum você olhar para o NPS, né? E a empresa, estou subindo para vocês aqui essa tabelinha, que mostra o NPS dela em 2017 e 2020. O que a gente vê é muito interessante, a empresa aí teve um aumento de 26 pontos percentuais no seu NPS e atingindo aí 66 pontos de NPS, 66% de NPS, a gente pode chamar, que é um número bastante positivo, tá? Então, quando se fala de NPS, números acima de 60% aí são números que a gente considera bastante bons para o NPS de uma empresa, tá bom? E, além disso, a gente também pode notar, né, que a empresa ela apresenta um dado para a gente que é bastante interessante, que é a avaliação dos hospitais dela no Google, né? Então, também vou subir para vocês aqui a avaliação de alguns dos hospitais da Redditor no Google, né? Então, você vê todos aí de uma escala de 0 a 5, acima de 4 pontos, tá bom? Então, bastante positivo também essa avaliação aí pelo Google. Então, como eu comentei anteriormente, a gente está falando aqui de um setor bastante fragmentado. Então, ele é composto por 4.200 hospitais e esses três maiores players, aí, como eu comentei, detêm juntos 5% do total de leitos. São 13 mil leitos, né? Então, a gente olhando aqui para uma imagem que eu subi para vocês aqui, Redditor com 8.500 leitos, você tem aqui o segundo colocado com 2.700 leitos, né? E o terceiro player com 1.800 leitos, sendo que os outros detêm 134.600 leitos. Então, é um mercado bastante fragmentado. A empresa tem um histórico de consolidar esse mercado, de fazer aquisições, está crescendo. A gente acredita que faz total sentido ela conseguir continuar a crescer de maneira inorgânica e também orgânica aqui dentro desse mercado. Então, o segundo driver que a gente está dando aqui é o envelhecimento da população. Tá? Estou mostrando para vocês uma imagem aqui de uma estimativa do IBGE, que a nossa pirâmide etária vai inverter, né? Então, aqui, se a gente pegar 2010 e comparar, né, com a projeção para 2050, a gente vê que a gente espera que a maior parte da população seja mais velha naquele ano. Tá? Então, população idosa aqui, né, principalmente saindo de 5% para 20%. E por que isso é importante? Isso é importante porque quanto mais velho, maior o gasto com saúde. Então, um outro gráfico subindo para vocês aqui da despesa com saúde por faixa etária. Tá? Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente vê que a população idosa realmente gasta muito mais
com saúde. Isso é bastante positivo aí para a Redditor, né? Então ela deve se beneficiar, né, a sua receita, o seu crescimento aí, se beneficiar por esse movimento de envelhecimento da população, tá bom? Então essa é uma empresa que a gente está falando que tem bastante oportunidade de crescimento aí, tanto por drivers orgânicos, né, então envelhecimento da população, né, aumento da penetração dela, montando novos hospitais ela própria, tanto quanto de maneira inorgânica, fazendo novas aquisições, tá? Quando a gente olha aqui na empresa, um gráfico que eu queria destacar para vocês, para mostrar, né, a capacidade dessa empresa de crescer com qualidade, né? Porque uma coisa é, essa empresa ela consegue fazer aquisições, mas e aí? Ela consegue crescer de maneira rentável, né? E essa imagem aqui mostra para a gente justamente que a Redditor vem conseguindo fazer isso de maneira rentável. Então, ela cresceu o seu EBITDA, se a gente pegar aqui de 2009 até 2019, né? A gente tem um crescimento aí de mais de 30 vezes, mais de 30 vezes o seu EBITDA, né? Em relação saindo de 100 milhões de reais por ano de EBITDA para 3,6 bi de reais em 2019, sendo que o número de hospitais dela quadruplicou nesse mesmo período e a margem a gente vê também aqui claramente subindo, né? Então é uma empresa que conseguiu crescer e aumentar a sua rentabilidade ao mesmo tempo, né? Então tem um histórico de entregar, mesmo fazendo bastante aquisição, que é bastante importante. Quando a gente olha para o endividamento da empresa, a gente vê que no último balanço apresentado aqui em setembro de 2020, a empresa tinha 21 bi de reais de dívida bruta e uma posição de caixa de 8,5 bilhões de reais, tá? Juntando tudo isso daí, a gente está falando do endividamento líquido de 12,5 bi de reais e usando o EBITDA aqui dos últimos 12 meses, a gente está falando de 3,6 vezes dívida líquida EBITDA antes da oferta, né? A gente espera que com o IPO a gente tenha uma entrada aí de 8 bilhões de reais na faixa média do range de preços e se a gente considerar tudo isso, a gente está vendo aí uma dívida líquida pós-IPO de 4,5 bilhões de reais, tá? Mas é importante notar que essa é uma empresa que ela tem bastante arrendamento, né, pessoal? E quando a gente olha para o EBITDA dela, ele não está sendo afetado pelos arrendamentos. Então é uma coisa um tanto quanto técnica, teve uma mudança contábil recentemente que fez essa mudança. Então o mais correto é a gente olhar para a dívida líquida dela com os arrendamentos, que estão na faixa então de 7,4 bi de reais. Então a gente está falando aqui para a Redditor uma oferta de 150 milhões de ações, quase são 145,7 milhões de ações, né, com o preço aí variando dentro do range da oferta de R$ 48,9 por ação até R$ 64,3 reais por ação. Então, na faixa média, conforme eu comentei, a gente está falando de 8 bilhões de reais. A destinação de recursos pela empresa aqui, né, mais ou menos metade para a criação de novos hospitais e a outra metade para aquisição de novos negócios. Bem alinhado com a estratégia, acredito que é aí um número que a gente gosta bastante de ver, né? Em geral, a gente viu alguns IPOs esse ano saindo e parte da destinação dos recursos para pagar dividendos, né? Então, nós, como analistas, em geral, não gostamos muito quando a gente vê isso, que a gente quer que aquele dinheiro seja utilizado na operação para gerar crescimento e gerar valor para os acionistas da empresa, tá bom? Então, pessoal, qual é a nossa conclusão aqui para a IPO da Redditor, tá? A gente acredita que o IPO da Redditor é um IPO que você deve entrar, tá? A gente vê aí a empresa com bom potencial no longo prazo, a gente acredita que o múltiplo no curto prazo pode sair um pouquinho esticadinho no relatório, lembrando de novo que o link do relatório está na descrição do vídeo. A gente fala em detalhes sobre qual é o múltiplo que a gente vê lá negociando, sobre a nossa projeção financeira, eu acabei passando aqui pincelando só, né? E a gente diz para você até que preço entrar no IPO da Redditor, tá? Mas a gente vê bastante potencial, a gente acredita que é um grupo que tem vantagens competitivas, vê o mercado financeiro todo aí bastante interessado nessa oferta, com grandes fundos também entrando na oferta. Deve ser uma oferta aí que vai movimentar bastante dinheiro. E pessoal, vale notar que para você que tem dúvidas de como participar desse IPO, no relatório também tem lá no final do relatório tudo para vocês de como participar desse IPO, né? Ou você pode entrar no site da Levante, tem um link do WhatsApp lá do atendimento da Levante, conversa com os nossos atendentes, né? São todos especialistas em investimentos, né? Eles vão falar para vocês, eles podem ajudar vocês também a entender melhor como participar desse IPO. Você já aproveita e conhece um pouquinho melhor os produtos da Levante. Eu estou deixando também o link para o site da Levante na descrição desse vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo. Um grande abraço e até a próxima.